a pessoa também ela pode, tipo assim, da genética, assim, dos pais e antepassados, por exemplo, causar nela futuramente também problemas de ansiedade ou não? Sim, sim, certamente. Todos os transtornos mentais, eles têm um componente genético importante. Tá? Alguns mais, outros menos. Por exemplo, no caso da bipolaridade, da esquizofrenia, são transtornos que têm uma carga genética maior. Então, se numa família tem pessoas com esquizofrenia, a tendência de alguém daquela família ter é muito maior do que numa família que não tem. Já no caso da ansiedade é um pouco menor, depressão também, mas também tem esse fator genético, né? Então, seria explicar para vocês que o que tornam as pessoas, algumas pessoas, Anderson, mais propensas a desenvolver ansiedade do que outras. Algumas pessoas, além delas terem uma genética mais favorável, o ambiente pode favorecer muito mais o aparecimento assim de uma tendência a desenvolver um transtorno mental como um transtorno de ansiedade no futuro. Vamos dar exemplos. Crianças que vivem em ambientes que os pais são ansiosos. E não é raro isso hoje, né? Não é raro. Então, se você está numa casa onde pai ou mãe são extremamente ansiosos, o que acontece com essas crianças? Essas crianças têm uma tendência a desenvolver uma tendência maior a desenvolver transtornos de ansiedade. Hoje, Anderson, o que eu tenho visto aqui na clínica? Pacientes que eu trato que são ansiosos, que têm uma ansiedade muito forte, muito patológica, assim, um adoecimento importante, relatam que os filhos também estão apresentando sintomas, sabe? É muito comum. Se você tem duas pessoas, então, na família que tenham algum tipo de transtorno de ansiedade, a criança certamente ela vai ter uma tendência maior a ter também sintomas ansiosos. Mas não é só isso. Vamos colocar, por exemplo, situações que você passou lá na sua primeira infância. Você teve muito estresse, passou muita fome, sabe? Passou por desnutrição, que é uma das maiores formas de estresse que o ser humano pode enfrentar. Então, você passou por situações de abuso, bullying, situações difíceis de violência, luto, um luto muito importante. Todas essas situações a gente chama isso de estressores. Então, quanto mais estressores você teve ao longo da sua vida, mais sensibilizada vai ficando a sua amígdala cerebral. Entendi. A amígdala cerebral, Anderson, é a parte do cérebro que guarda memórias de perigo. Sabe quando você passou por todos esses estresses ao longo da vida? Essas memórias, elas ficam armazenadas ali na amígdala. E a amígdala cerebral, quando ela vê uma situação momentânea, que lembra aquela do passado, ela faz comparação dessa situação atual com aquela que você já passou. Então, por isso que a gente diz que há pessoas que são mais sensibilizadas para fatores estressantes. Então, não dá para a gente dizer assim, Anderson, mas é frescura de fulano. Não é. A história de vida dele é diferente da nossa. Cada pessoa tem a sua história de vida. Então, não dá para você comparar a história de um indivíduo com a história de outro. Entende? Ficou claro, Anderson? Então, porque assim, nesse caso, tem coisas que para nós parece pequena, mas talvez por outro seja grande, seja Sim. prejudicial, no Uhum. sentido da ansiedade, etc.